Olá, Sil. Acompanho o seu canal há um bom tempo. Gosto muito da sua sinceridade e boa vontade de ajudar várias pessoas a saírem de enrascadas sem julgar ninguém. Enfim, sem muita enrolação, vim contar a história conturbada dos meus pais. Tudo começou quando eles se conheceram. Minha mãe foi muito bem criada pelos meus avós e sempre muito bem instruída. Já meu pai não foi criado para aprender a obedecer limites, pois minha avó paterna queria sempre sair como a boazinha e muitas vezes sentia pena de dizer não. Criado sem muitos limites ou sem nenhum limite, ele sempre foi irresponsável e andava em festas, gostava de muita farra, bebedeira e mulheres. Ao contrário da minha mãe, que sempre foi caseira e odiava beber, sempre fugia de confusão. Minha mãe tinha 20 anos e era muito inocente ainda, creio eu que por causa da criação que teve. Meu pai era um ano mais novo e tinha mais do que o dobro da experiência que ela tinha, se bem que eu acho que ela não tinha experiência nenhuma. Até então, ela era virgem. Dizia que queria se guardar para o casamento e todo aquele blá 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 de gente antiga. Pelo visto, deu errado e 5 meses depois ela estava grávida de mim, sendo obrigada a ir morar junto com meu pai na casa da mãe dele. Mal sabia ela que iria viver um inferno com este homem. Por gostar muito de farra, mesmo com mulher e futuro filho, ele não largava as festas e a bebida. Ele sempre foi muito apaixonado pela minha mãe e também apaixonado por sexo, coisa que minha mãe não gosta. Ela diz que pode ser problema hormonal, mas para mim pode ser psicológico também. E isso levava ele a procurar outras mulheres. Então, desde o início, minha mãe já carregava uns bons chifres. Resultado de uma dessas puladas de cerca foi minha mãe descobrir que ele havia engravidado uma moça que estava para dar à luz 2 meses antes de eu nascer. Minha mãe, puta da vida com ele, mandou que fosse embora. E fontes seguras me disseram que ele foi atrás dela, ameaçando de morte para voltar com ele. Já outras me contaram que ele foi atrás dela chorando arrependido, dizendo que a amava, e eu sinceramente não sei em quem acreditar, mas o fato é que eles voltaram. Um tempinho depois, meu pai se converteu numa igreja evangélica, acho que alguns meses antes da minha irmã mais nova nascer, e minha mãe, por estar com ele, foi na onda. Não deu muito tempo e ele atraiu de novo com a mulher que ele tinha uma filha. Minha mãe ameaçou sair de casa, inclusive fez as malas para ir morar com a mãe. Disse que viria buscar as filhas depois, pois foi aquele chororô todo. Antes dela sair, meu pai havia ligado para um pastor que fez uma oração e deu um sermão sobre perdão. E mais uma vez minha mãe foi e o perdoou. Cerca de 2 anos depois, minha mãe pegou algumas conversas suspeitas do meu pai com essa mulher, de novo, e deu em uma briga feia que ele foi passar um tempo no Rio de Janeiro e ficamos aqui na Bahia. Minha mãe sofreu bastante com a possibilidade deles se separarem. Mais uma vez, ela o perdoou. Até então, nada de errado estava acontecendo. Já faziam 6 anos desde o último desentendimento deles, por ele aprontar, e minha mãe achava que realmente Jesus tinha mudado aquele homem, ou algo do tipo. Até que eu mesma notei ele bem estranho nesses últimos tempos e comecei a desconfiar. Aí tive um sonho em que ele agredia minha mãe e eu tinha que colocar ele para fora de casa. 3 dias depois, cometo o erro, e assumo aqui, de entrar no Instagram dele, pois era a mesma senha do ID da Apple, que eu usava para fazer compras e ele nunca mudou. E a primeira conversa que vejo era uma mulher chamando ele de amor. Abri as conversas, vi nudes deles, muita baixaria que eles falavam, tantos detalhes. A mulher também era casada e era evangélica, mas falava tanta putaria, Sil, fiquei assustada. Soube que fizeram no carro, no hotel, que eles beberam, e ele estava teoricamente sem beber há muito tempo, pelos meus cálculos, 6 anos. E aquilo foi tão impactante para mim que eu vomitei 3 vezes. Estava com muito nojo de toda aquela sujeira.
para quem se dizia ser homem de Deus e sempre apontava o erro dos outros. Enfim, contei à minha mãe e ela leu tudo, sem reação. Já afirmou querer o divórcio e eu fiquei aliviada, pois nunca gostei deles dois juntos. Ele sempre trata ela com grosseria, sabe? Destratava, colocava para baixo, enfim, é no mínimo estranho. Ela então me mandou para a casa da minha avó, onde eu já estava morando há algum tempo, com a desculpa de que não queria que eu os visse discutindo e tentasse me meter. Minha irmã ficou lá. Acabou que ele não teve coragem de conversar cara a cara com minha mãe e ficou ele na sala e ela no quarto, conversando por WhatsApp. Ele ficou um tempo sem olhar na cara dela, até que ela bateu de frente e disse que precisava conversar de verdade. E ele deu a mesma desculpa de todas as vezes. O fato dela não gostar de sexo faz com que ele se sinta rejeitado e procure prazer em outras mulheres. Mas que ele a amava e que não estava apaixonado pela amante dele e que ele mantinha por mais de 7 meses. Minha mãe conversou comigo várias vezes e só quem sabia da situação era minha avó paterna, que mora comigo, eu e minha irmã caçula e, claro, os dois envolvidos. Ela me pediu conselhos e eu sinceramente nem sei de onde tirei tanta maturidade para dizer o seguinte: mãe, vocês se amam, mas se machucam. Ele se machuca por se sentir rejeitado e você se machuca levando chifre toda vez que ele sente necessidade. Então pensa direito se vale a pena manter isso. Não sei se fiz o certo ou errado ao dar este conselho. Tentei ver o lado do meu pai também, mesmo não gostando dele por N motivos, que não vem ao caso citar aqui. Eu deixei bem claro que apoiaria ela em qualquer decisão, mas eu estava querendo que ela se divorciasse mesmo. Não demorou muito para ela tomar uma decisão. Me veio com um papo de que Deus falou com ela para ela dar mais uma chance ao seu casamento. E eu perdi toda a admiração que tinha pela minha mãe ali naquele momento. Estou com um pouco de raiva da situação, não consigo olhar na cara dos meus pais direito e eu só consigo pensar que minha mãe é muito idiota, com todo o respeito. Ela é uma trouxa, tomou não sei quantos chifres e insiste nesse homem que nunca teve consequências severas na mesma gravidade dos erros cometidos e, na minha opinião, ele vai fazer isso de novo mais tarde. O que está me deixando grilada é isso. Ele não sofreu nenhuma consequência, continua sendo pastor e continua com a mulher incrível que ele tem. Minha mãe perguntou minha opinião sobre isso e eu não consegui esconder minha frustração, mas respeitei. Um dia desses houve um desentendimento entre eu e ela por eu ter feito um comentário sobre traição, esqueci totalmente da situação dela, e ela achou que era alguma indireta e disse com essas palavras: ele me traiu, mas ele me ama, porque ele não me largou para ficar com nenhuma delas, e por mais que eu não goste de sexo, tem algo em mim que faz ele se manter ao meu lado e que mais ninguém tem. E isso faz ele insistir em mim até hoje. Se ele não me amasse, já teria me largado para sair traçando várias por aí. E eu pensei sobre isso por um tempo, não sei se concordo ou não, prefiro nem pensar, mas gostaria muito de saber o que vocês pensam a respeito. Mais uma história onde a gente precisa se meter na vida dos outros, né? Colocar a colher em briga de marido e mulher. O meu conselho para você aqui, deixa os dois de lado e se proteja, porque muitas vezes a gente não quer se importar com o que o outro faz, mas a gente acaba deixando com que a atitude dos outros, a falta de coragem dos outros, nos agrida, porque a gente fica indignado com isso. O meu conselho aqui, não sei se é diferente do conselho do que as meninas vão deixar aqui nos comentários, é o seguinte: não tem nada que você possa fazer. E sim, a gente perde totalmente a admiração por esse tipo de gente que não tem coragem. E o pior ainda é ver a sua mãe inventando uma desculpa, colocando amor no meio dessa safadeza toda. Enfim, essa é a minha opinião e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Não esqueçam também de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal.